desespero, entramos em angústia, entramos em aflição. É nesse momento em que eu tenho que olhar para dentro de mim, naquilo que eu conheço a respeito de Deus, e ressaltar a minha fé dentro de mim, dizer assim, olha, independente do meu coração esteja agitado ou não, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor. A fé afeta também o que? A nossa vontade. A vontade vem o que? Da nossa ação, daquilo que nós fazemos. Se eu não creio, se eu não confio, se eu não tenho fé no Senhor, a minha ação será negativa. A minha ação não será positiva. A minha ação não terá firmeza no dia a dia. A minha decisão não será pautada naquilo que eu creio. Ela será pautada, irmãos amados, naquilo que eu não confio. Os cristãos primitivos da igreja, a sua fé não era provada naquilo que eles recebiam de Deus, daquilo que eles ganhavam a respeito de Deus. A sua fé era provada aqui, no seu pensamento, no seu sentimento e nas suas ações. Não era pautada no bem-estar do dia a dia, mas era de crer e de confiar no Senhor. Nós lemos aqui, a palavra de Deus nos fala, olha, calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, irmãos. Te proteja com a fé. Quando o diabo surrar em seus ouvidos, te proteja com a fé. Você não vai deixar de ouvir as mentiras do diabo, não. Ele vai continuar falando. Ele vai continuar semeando, botando dúvida no teu coração. Mas se você tem a fé, você pega o seu escudo e diz, aqui não. No meu pensamento não, no meu coração não, nas minhas ações não, porque eu creio no Senhor. A fé criando forma em nosso coração, não é a fé rasa, não a fé rala, não a fé naquilo tudo que nós duvidamos, mas uma fé naquilo que nós confiamos, que gera dentro de nós uma firmeza, uma estrutura. Eu não sei se os irmãos conhecem, tem um filme que eu gosto muito, de vez em quando eu gosto de rever algumas partes dele, O Fazendeiro de Deus. Aquilo ali mexe muito com o meu coração, a certeza, a convicção, no coração daquele homem. Perguntaram para ele, rapaz, como é que você vai semear numa terra seca desse jeito? Não nasce uma folhinha sequer, é só poeira. Gerente do banco liga para ele e fala assim, rapaz, você fez uma compra enorme de semente de batata e de fertilizante. Rapaz, você e a tua família está arrasado, está acabado, está destruído. Ele fala, não se preocupa não. Quando ele sai, o amigo indaga ele. Pergunta ele, rapaz, como é que você vai fazer isso aí, rapaz? Ele fala, aí é onde que a fé ela age. Na impossibilidade é aí que ela vai agir. Naquilo que é impossível, ela vai agir. E nesse filme é algo interessante que ele chama todo mundo e cantando e louvando, começa a levantar aquela poeira, porque nem terra tinha, era poeira, tão seca que era. E começou a semear a semente de batata e jogar o fertilizante. Todo mundo desconfiando da sua fé, não acreditando na sua fé.
naquilo que não via, naquilo que não enxergava, chutava, era só poeira. Ele dizia: esse homem está doido, vai ser uma decepção, ele está acabado. Todo mundo dizia: esse homem vai acabar suicidando, de confiar e saber que isso aqui vai dar batata. Aonde que vai dar batata aqui? Chamou seus trabalhadores: vamos semear. Semeia. Irmãos, não nascia, irmãos amados, um broto sequer. A terra não aparecia uma folhinha verde sequer. Passava o pé por cima, só poeira. Até ele olhava para aquilo ali e falava assim: Deus. A nossa fé tem que ser assim, irmão. A ver, na nossa vida passa a ser só poeira. Tu não vê uma luz, tu não vê uma esperança, tu não vê nada, irmão, só lutas e provas e provas e provas. Aí você diz assim: mas Senhor, a vida do cristão é só luta e prova. Ei, se é isso que Deus quer para você, tenha fé e aceita. Viva essas provas, vivendo o inesperado de Deus para a sua vida. Viva! Mas viva com fé, acreditando no Senhor, independente do que Ele vai fazer ou não. Passou-se o dias, e todo mundo esperando a época da colheita. Aquele homem sai para o campo, no início da colheita das batatas. Passa a mão, só poeira. Meu Deus. Leva a mão mais profunda, vai mexendo. Você sabe, irmãos, o que é a terra não ter uma folhazinha verde sobre a plantação? Era só poeira. E quando ele vai mais no profundo, ele sente algo. E quando ele puxa batatas graúdas. E ele grita um dos seus trabalhadores, e eles começam a pular: cava mais aqui, puxa mais ali, e todos os lugares havia batatas graúdas. Para Deus não precisa mostrar para você o que Ele vai fazer, mas para mim eu tenho que crer que Ele vai fazer. Ele não precisa mostrar para mim, irmão, olha, e dizer assim: olha o que eu vou fazer. Não, eu que tenho que crer, independente da circunstância. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Esta é a virtude que você precisamos. Esta é a vitória em que eu e você precisamos crer, acreditar. A nossa fé. A nossa fé. Tomarmos posse delas e acreditarmos no Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos diz. 1 João capítulo 5 e verso 4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Esta é a vitória que nós iremos vencer o mundo, é a nossa fé. É a nossa fé que nós iremos vencer, é a nossa fé que nós iremos para o céu, é a nossa fé, irmão, que nós iremos viver dias contentes na presença do Senhor. Volto a dizer: tendo ou não tendo, adquirindo ou não adquirindo, possuindo ou não possuindo, tendo, irmãos, uma bela saúde ou tendo enfermidade todos os dias, mas a minha fé não pode ser abalada, independente da circunstância diante do Senhor. Esta era a minha oração caminhando esses dias, indo para o trabalho. Senhor, independente de tudo, eu preciso que a minha fé, ela tome um corpo forte, inabalável.
e de crer e de confiar no Senhor. Não adianta eu iniciar e terminar a minha carreira sem acreditar no Senhor. O importante é que eu creia até o fim, que vale a pena te servir, que vale a pena estar na tua presença. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor e Jesus Cristo. Justificado, pois, irmãos, pela fé. A fé que nos justifica. Estamos justificados daquilo que nós cremos, que nós confiamos, que nós acreditamos. E vamos precisar dela, irmãos. Vamos precisar dessa fé. Que ao sairmos daqui nessa noite, você vai para casa e diga: Senhor, como está a estrutura da minha fé? Como está o corpo da minha fé? Está faltando um pedaço? Está quebrada? Está pequena? Preciso que ela tome forma. Preciso que ela tome estrutura. Preciso que ela se firma. Eu preciso, Senhor, que ela me dê esta estrutura espiritual na minha vida. De que forma está a estrutura da sua fé? A fé e a graça que Deus usa para nos salvar. Muitos estão perdendo a fé. A fé é a graça que Deus usa para nos salvar, e muitos estão perdendo a sua fé. Muitos estão abandonando e largando os caminhos do Senhor, por falta de fé. Desculpa possa se colocar em várias circunstâncias, em várias situações, mas o que mexe mais, o que ela acabou de perder, foi a fé em Deus, a confiança em Deus, em saber que o Senhor está com ela. Jesus falou para Pedro: a tua fé não desfaleça. Naquela parte em que Jesus falou para Pedro: o diabo me pediu para mentir, te peneirar. Vamos ler Lucas capítulo 22. Olha só o que Jesus fez com Pedro. Abra aí a sua Bíblia. Versículo 31. Olha o que Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para pedirdes peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu roguei, eu pedi ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Essa é a oração que nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus, pedir ao Senhor, pedir a Jesus: Jesus, que a minha fé não desfaleça, que ela não venha a esmorecer, mas que ela seja inabalável, que ela seja o meu escudo, que ela seja a sandália dos meus pés, que ela seja o capacete na minha cabeça, que a minha fé me dê estrutura para suportar, que a minha fé me dê estrutura para suportar os dias que virão, os dias que há de vir, que antecede a vinda do Senhor Jesus, que eu não só inicio a minha carreira, mas que eu continue com fé no meio do caminho, e até o final. Nós temos um exemplo na vida de um homem que muita gente prega sobre ele, até já preguei também, na vida de José.
na vida de José. Homem que sonhou o sonho de Deus, não sabia nem o que estava acontecendo com ele, aonde que ele foi parar, as coisas que aconteceram com ele. Acontecia coisas boas, acontecia as coisas ruins. Há dias que José se alegrava e há dias que José chorava. Há dias que José sentia saudade da sua família e há dias que José entendia qual era o propósito e os planos de Deus. Mas uma coisa eu creio que no coração de José tinha: Deus sabe de todas as coisas. Se Ele me colocou aqui, há um propósito. Se Ele está deixando eu passar por isso, há um propósito. Se Ele está deixando eu viver isso aqui, há um propósito. José recebe posição boa e de repente é acusado. José volta para a prisão e pergunta para ele, é acusado, e pergunta para ele: olha, rapaz, olha a besteira que você vai fazer. Mas ele dizia: eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Mas aonde que José estava, a sua fé permanecia. Tu não acha que ele sofreu, irmão? Claro que ele sofreu. Tu não acha que ele chorou? Claro que ele chorou. Tu não acha que teve um momento que o seu coração apertou? Claro que sim. Tu não acha que teve noites inteiras que José chorou? Claro que sim. Ainda novo, ainda vivendo aquelas experiências, claro que ele chorou. Tu não acha que José agarrou nas grades da prisão e balançou? E disse: meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Fez. E às vezes acontece isso com a gente também. A gente vai para o quarto e abre a boca e dá aquele grito. Você se desespera: meu Deus, meu Deus. Mas a fé, ela fala mais alto. Ela diz: calma, há um propósito. Mas eu não estou entendendo. Mas você vai entender. Espera, confia, você vai entender. É só aceitar, é só confiar, é só esperar. José interpreta sonho na prisão. É achado graça na vida de José, porque apesar de tudo ele continua íntegro diante de Deus, a sua fé é inabalável. José levanta, sacode a poeira, começa a limpar o cárcere, começa a cuidar das coisas. Sempre tem alguém que quer se dar bem, né? O carcereiro falou: opa, rapaz, isso aí está limpando melhor do que eu. Você está cuidando. José, eu gostei de tu, está me aliviando as minhas tarefas de trabalho. Josué continua, Deus trabalhando. E às vezes a gente não entende. Pô, estou limpando para o cara se dar bem nas minhas costas. Estou fazendo. Deus sabe de todas as coisas. Josué interpreta o sonho das coisas que aconteceram. O sonho acontece, as coisas se realizam. Um vai ser preso, vai ser morto. O outro começa a trabalhar, mas esquece de José. E a gente fala assim: Deus esqueceu de mim. Deus não lembra mais de mim. Olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou vivendo. Deus, eu não aguento mais. Não estou te criticando não, irmão, é o nosso normal. Isso acontece comigo também. Coisa simples. Acontece comigo. Por isso que eu falo a você como é que Deus falou comigo, eu caminhando, indo para o trabalho. Eu caminhando, eu falei: Deus,
O pessoal olhava esse meio doido, andando pela rua e falando. Eu caminhando, mas Deus, por que, Senhor? Por quê? E é tudo bem, daqui a pouco, Senhor, mas por quê? Eu oro, eu te busco, a resposta não vem, e o céu está encerrado, está fechado, Deus. Esse sol abençoado, né, o suor caindo, a mochila já ficando molhadinha nas costas, e eu, meu Deus, olha eu aqui, Jesus, olha daqui. Eu ia para o trabalho de carro tranquilo, agora eu estou indo a pé nesse sol. Por que tu deixou acontecer isso, Jesus? Por quê? Por quê? E entre os porquê, e de repentemente, no meu coração entra a presença de Deus, e eu começo a dizer, Deus, fortalece a minha fé, faça ela tomar forma, faça ela tomar estrutura, faça ela tomar posição dentro de mim, faça ela, Senhor amado, crescer dentro de mim. Aí quando isso começa, a gente começa a aceitar os propósitos de Deus, a gente começa a aceitar a direção de Deus, e as coisas começam a ficar mais aliviadas para nós. A gente começa a sentir, irmão, uma paz em nosso coração, independente da circunstância. Independente de estamos presos ou não, inocente ou não, mas alguma coisa Deus vai fazer. Por isso que Jesus falou para Pedro, Pedro, eu roguei ao Pai, eu pedi, eu clamei por você, que a sua fé não desfaleça, que você acredita, que você continue confiando. A fé é um fundamento sobre o qual todas as outras coisas estão sendo construídas na nossa vida. A fé é um fundamento que todas as outras coisas sobre a nossa vida está sendo construída. Está sendo, irmão, colocada pedra por pedra, estrutura por estrutura na nossa vida. Você pode dizer amém? A sua fé, em quem você crê. Charles Spurgeon disse que a fé é o fogo que consome o sacrifício. Um dos seus livros ele disse, a fé é o fogo que consome o sacrifício. Quando eu creio, quando eu tenho fé no meu sacrifício de permanecer, ela consome. E sobe diante das narinas de Deus o meu sacrifício. É o fogo que consome aquilo que você faz. É esta fé que nós estamos precisando. Eu não sei o que passa, o que está se passando na vida de cada um, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando dentro do coração, individualmente, sobre a questão de você crer e confiar no Senhor Jesus. Ser inabalável. Jesus é o caminho para Deus. Jesus disse, eu sou o caminho que conduz para Deus, mas a fé é o caminho que me conduz para Cristo. A fé é o caminho que me conduz para Cristo. Eu tenho que crer no sacrifício que Ele fez na cruz. Eu tenho que crer nas suas promessas, na sua palavra. Eu tenho que confiar nele, eu tenho que esperar nele. Mas se Ele não fizer, amém. Se Ele fizer, amém. Porque Ele é Deus. Você pode dizer amém? A fé é ver o invisível. Crer no invisível é receber o impossível. Eu anotei aqui, irmãos. A fé é ver o invisível e crer no incrível, naquilo que é impossível. Nós iremos receber do Senhor Jesus. É igualzinho esse homem, o fazendeiro.
Acho que todo mundo já assistiu esse filme, Fazendeiro. A coisa mais incrível, irmão, quando ele começa a arrancar a batata. Quando ele começa a arrancar a batata, foi batata. Mas foi batata por tudo quanto é lado, irmão. Toda a fileira da plantação de batata assim. O homem começou a puxar com a mão assim. Havia poeira e saía batata debaixo da terra. Coisa que eu olhava a plantação dele, irmão, não havia uma folhinha verde sequer. Era tudo poeira, seco, seco, seco. Imagine você acreditar em algo que você não está vendo. Imagine você acreditar em algo que você... Não tem lógica. Não tem lógica. Essa é a nossa fé. É crer naquilo que você ainda não vê. É crer naquilo ainda que você não está pegando. É crer naquilo ainda que você não está experimentando ali, irmão. Mas você tem certeza. É isso que eu falei com Deus. Deus, a minha fé tem que ser assim. Eu tenho que crer de uma forma que eu pego ela dentro de mim, independente do que eu estou vendo ou não estou vendo. Essa é a fé. De esperar, de crer, de confiar no Senhor. Abra sua Bíblia comigo, eu já estou terminando. Livro de Hebreus. Capítulo 11. Primeiro versículo diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não aparecem. Das coisas que nós não vemos, ela acaba a acontecer. A minha fé tem que ser assim. Eu não vejo a minha fé. Eu não pego a minha fé. Eu não abraço a minha fé. Eu não sinto a minha fé como esse púlpito aqui. Mas ela toma forma de um jeito que eu possa ver, sentir e acreditar e esperar que algo vai acontecer. Que algo vai acontecer. A fé é a expectativa certeira de coisas que esperamos. A demonstração evidente da realidade, embora não ainda observada. De coisas que ainda vai acontecer, que eu ainda não estou vendo, que eu ainda não estou pegando. Mas quando você passa a pegar, quando você passa a adquirir, outras pessoas olharão e dizem: rapaz, eu tento imaginar, isso foi um filme, mas eu começo a viajar na cabeça daquelas pessoas que estavam em volta, que criticaram ele, que falaram que ele estava doido. Rapaz, você está perdido, não tem jeito, não vai nascer nada aqui, o banco ligando, você vai perder tudo, você vai perder a fazenda. Eu tento imaginar a cabeça daquele homem quando foi no dia da colheita, que ele passava no pé em cima só poeira. Antes dele colocar a mão para tirar a primeira batata, o que se passou no coração daquele homem? Até quando ele pegou o primeiro fruto, a primeira peça em que Deus fez produzir, sem dar um sinal de vida. Sem dar um sinal de vida. Jesus disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falava isso: eu vou morrer, mas o terceiro dia eu vou ressuscitar. Algo impossível de acontecer.
Alguém sai de madrugada e vai correndo. Será que aconteceu? Será que ele ressuscitou mesmo? Tem alguém que sai correndo de madrugada, desesperado para ninguém ver. Chega lá diante do sepulcro de Jesus, a pedra removida. A primeira coisa, irmão, não é que disse assim, Jesus, não, a primeira coisa, levar o corpo do mestre. Remover a pedra, levar o corpo dele. A primeira coisa é a dúvida. A dúvida. Entra lá e olha e vê, vazio. Está vendo só? Eu sabia que isso ia acontecer. Eles iam mover a pedra, eles iam carregar o corpo de Jesus, iriam botar a culpa na gente. Tá? Olha, fizeram isso. Quando sai voltando para trás, voltando, alguém clama. O que você está procurando? Esse Jesus não foi roubado, não. Não foi levado o corpo dele, não. Estou aqui. Eu estou aqui. Do impossível, do improvável, acontece. Vai e diga lá para os discípulos. Fala para eles que eu ressuscitei. Eu ressuscitei. Vai lá, liga para eles. Deixa a fé ressuscitar Cristo dentro de você. Deixa a fé. Peça ao Senhor, Senhor, fortalece a minha fé. Que eu venha crer no Senhor sobre de tal maneira. Queria convidar a você a se colocar de pé. Quando os dias maus vierem, tenha fé. Creia no Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus. Confia. Não deixe a sua fé ser roubada pelo inimigo, pela dúvida. Mas creia no Senhor Jesus. Creia que isso tudo vai passar. Tudo vai passar. Sendo realizado do jeito que você quer, ou não sendo realizado do jeito que você quer. Mas eu tenho que permanecer o mesmo. Sabe o que é isso, irmão? Permanecer o mesmo. É aceitar. É difícil aceitar, mas é necessário aceitar. É difícil abraçar isso, é difícil, mas é necessário abraçar. É difícil abrir mão, mas é necessário abrir mão. É difícil perdoar, mas é necessário perdoar. É viver uma vida de cristão por fé. Por fé. É viver uma vida de cristão confiando em Deus, crendo em Deus. Se alguém me magoa, eu não posso botar a culpa em Jesus e largar Jesus. Eu tenho que permanecer confiando no Senhor. Jó nos deu um grande exemplo de confiar no Senhor e de esperar no Senhor. Entra agora o seu pensamento, o seu coração na presença do Senhor. Entra aí no seu quarto, no seu jardim secreto, diante do Senhor, e diga: Senhor, a minha fé tem falhado. A minha fé tem falhado.
eu tenho perdido a minha esperança, eu tenho perdido a minha força. Eu tenho negado a minha fé. Eu tenho vacilado. Por pequenas coisas eu tenho negligenciado. Por poucas coisas eu tenho murmurado. Por poucas coisas eu tenho blasfemado. Por poucas coisas eu tenho deixado de acreditar e de confiar no Senhor. Pelo meu bem prazer, por aquilo que me satisfaz, por aquilo que levanta o meu ego, por aquilo que a terra produz em mim uma sensação boa, e quando isso não produz em mim a sensação boa, eu tenho negado ao Senhor, eu tenho deixado de crer e de confiar no Senhor. Hoje o Senhor nos diz para nós: é necessário a tua fé tomar forma. E o Senhor diz para nós nessa noite: olha, eu clamo ao Pai que a sua fé seja fortalecida no Senhor, que a sua fé seja sólida diante do Senhor, que você confia nele, crer nele, espera nele, independente de tudo, espera nele, acredita no Senhor, confia no Senhor. Porque tudo Ele pode fazer, tudo Ele pode fazer. Você pode dizer amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Meu Deus. sempre será Deus. Oh, Eu não adoro pelo que Ele faz, é verdade, Senhor. eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Irmãos, independente do que Deus vai fazer ou não, se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Abrir, Ele é Deus. Ele continua Mas se sendo Deus. deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der É certo. Ele é Deus. mas se não der, Ele continua sendo Deus. continua sendo Essa é a fé inabalável. Esta é a fé que vai nos levar para o céu. Esta é a fé que quando o Senhor vir buscar a sua igreja, nós iremos subir com Ele. continua sendo Deus. A fé em saber que Ele continua sendo Deus. Se Ele realiza os teus sonhos ou não, Ele continua sendo Deus. Se tudo der certo, Se der certo ou der errado, Ele continua sendo Deus. se não der, continua sendo Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Se você vai sorrir ou chorar, Ele continua sendo Deus. continua sendo Se você vai perder ou ganhar, Ele continua sendo Deus. Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Continua sendo Deus. Se você está sofrendo ou não, Ele continua sendo Deus. se não fizer, Se você está enfermo ou está vivendo uma plena saúde, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Mas Se os teus sonhos Ele realizou ou ainda não realizou, Ele continua sendo Deus. Os irmãos estão entendendo o que é fé. for, Ele é Deus. Se tudo Os irmãos estão entendendo o que é fé, irmão. O que é uma vida cristã de fé. não der, continua sendo Deus. Nós estamos acostumados de fé naquilo que nós possuímos ou ganhamos. Não é pautado naquilo que nós ganhamos. Porque eu ganho hoje, amanhã eu posso perder. Mas a minha fé está pautada naquilo que Ele é. Naquilo que Ele representa para mim, Deus. Oh! Se o Senhor te levar você pelo um caminho em que você vai ser humilhado, você vai ser desprezado, você vai ser maltratado, não vão te valorizar. Aí você diga: Deus, aonde tu estás? Ele dizia: eu continuo aqui. Mas você passa por ali sabendo que Ele é Deus. Ele continua ali. Um dia Ele vai te exaltar. O rico comia, bebia, se fartava. E o outro pobrezinho lá não tinha nada. Quando o pobre morreu, foi para o seio de Abraão. Quando o rico morreu, foi lá para o inferno. O que o rico disse? Pai, Abraão, por favor, pede ele para molhar a pontinha do dedo e botar na minha língua. Por quê? Porque o pobrezinho diz assim, pedindo esmola na porta ou vivendo no palácio, ele continua sendo Deus. Um dia ele vai me levar para o seio de Abraão. O rico, na sua postura, achava que isso nunca ia acontecer. Ele ia continuar sendo rico lá no céu.
o céu é invertido. Bendiz o nome do Senhor aqueles que são perseguidos, que são humilhados, são maltratados, levantam calúnia, te perseguem, te criticam, corre atrás de você, e vai, um dia você será exaltado. Não precisa ser na terra, é lá no céu. A minha fé vai me levar para o céu. Um dia você vai ser honrado, porque você permaneceu fiel. Você pode dizer amém? Nessa noite eu quero perguntar: tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que quer levantar as suas mãos e dizer assim: pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador? Tem alguém? Tem alguém que se afastou, trilhou por caminhos, ficou longe do Senhor, quer voltar nesta noite? E dizer: pastor, olha, eu quero que a minha fé tome essa postura, essa firmeza nessa noite. Essa é a oportunidade. Não tem? Podemos ir embora para casa. Dá uma olhadinha para o seu irmão, fala para ele assim: ei, meu irmão, como é que está a sua fé? Fazer igualzinho o pastor Léo falou comigo ali: pastor, hoje eu cheguei aqui no carrinho de mão, né? O Espírito Santo me trouxe aqui e me jogou. Falei: é isso aí. Agora você vai sair daqui como um tanque de guerra. Fé renovada, fé inabalável, confiando no Senhor, independente do que Ele vai fazer ou não, Ele continua sendo Deus. Independente do que Ele vai fazer ou não, Ele continua sendo Deus. É isso aí, irmãos. É confiar no Senhor. É confiar no Senhor. Vamos para casa? Pai, leva-nos em paz. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Senhor, precisamos que a nossa fé seja fortalecida pelo Senhor. Clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Que a nossa fé seja fortalecida, seja estruturada no Senhor. Possamos confiar, crer e esperar no Senhor. Independente do que nós iremos enfrentar ou não, o Senhor permanece o mesmo. Senhor, Senhor, na mente, no coração, nas nossas ações, que a nossa fé ela seja viva, Senhor, seja viva dentro de nós, seja, ó Deus amado, viva, fortalecida, ó Deus amado, dentro dos nossos corações, para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, leva-nos em paz, nos dá uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor